Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest, que tem apoio do Viva Mais Saudável. Hoje a entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Mariana Pires, que é de Minas Gerais, vai estar conversando com a gente sobre direito penal e famoso. Uma boa noite, doutora, seja bem-vinda. E eu já começo a perguntar de que forma a exposição pública influencia na lei. A exposição pública por si só não altera o conteúdo da lei, mas ela pode sim influenciar a forma como a lei é aplicada ou interpretada, principalmente nos casos envolvendo pessoas famosas ou de grande repercussão midiática. Isso ocorre porque a opinião pública e a pressão social acabam interferindo, mesmo que indiretamente, em decisões judiciais e na condução das investigações, indiretamente, de forma alguma diretamente. Em muitos casos, o julgamento social começa mesmo antes do processo legal em si começar. Ou seja, a mídia, a pressão social e tudo começa bem antes do processo. Enfim. A repercussão de um caso famoso ou de pessoa pública pode impactar o direito penal? A repercussão de um caso envolvendo pessoas famosas pode impactar sim o direito penal, não no conteúdo da lei, porque o conteúdo da lei ele permanece o mesmo, intacto, mas na forma como o processo é conduzido e como a sociedade enxerga. Casos midiáticos geram uma comoção pública que muitas vezes pressiona as autoridades, o judiciário e até o Ministério Público. Isso pode influenciar desde a forma como uma denúncia é feita até a velocidade do processo, a forma da prisão, até a maneira como as decisões serão divulgadas. Às vezes, quando o réu é famoso, ele é exposto de uma forma até mesmo vejatória. Um grande exemplo é o MC Pose do Rodo, né? E o réu chega a ser exposto até mesmo antes de ser ouvido, né? Ele é exposto em várias mídias, enfim. Outras vezes a gente também percebe um rigor seletivo, né? Justamente para dar uma resposta à sociedade. Tem casos realmente que precisam da resposta ser dada para a sociedade de forma mais rápida, por causa de grande comoção social, né? Que são casos que acaba que a mídia abraça, fica passando só aquilo, e a própria população pede uma resposta mais rápida. Mas o papel do advogado é justamente esse, garantir o processo legal penal, que ele siga o rito regular, com respeito à presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa, independentemente da fama ou do clamor público. Então, porque no tribunal o que deve prevalecer é o direito e não a manchete. Doutora, o famoso, ele tem algum tratamento diferenciado pela justiça ou é percepção social? Na teoria, não existe nenhum tratamento diferenciado para pessoas famosas no sistema de justiça penal. A Constituição e o Código de Processo Penal garantem os mesmos direitos e deveres a todos os cidadãos, independentemente de quem sejam. Quais as consequências da influência da mídia hoje no processo penal? A influência da mídia hoje no processo penal pode trazer consequências sérias e muitas vezes prejudiciais à justiça. Vivemos hoje numa sociedade que a era da informação ela é instantânea, né? Onde qualquer acusação pode se tornar pública antes mesmo de ser formalizada nos próprios processos, que a gente chama autos. Isso gera o que chamamos de julgamento midiático, um processo paralelo, feito por jornalistas, redes sociais, opinião pública, e acaba que a pessoa não tem o direito à ampla defesa. E no processo verdadeiro, ela tem o direito, só que no tribunal da internet não. E aí? Doutora, o que é o tribunal da internet e de que maneira ele pode prejudicar ou favorecer, digamos assim, o famoso? O tribunal da internet, ele é um fenômeno social, onde as pessoas nas redes sociais passam a julgar fatos, comportamentos e acusações, antes mesmo que a justiça se manifeste. Esse julgamento é feito sem processo legal, sem contraditório, sem provas completas, sem ampla defesa. É pautado por cortes de vídeos, por manchetes sensacionalistas e opiniões inflamadas. Quando envolve pessoas famosas, esse tribunal ganha mais força e pode ter dois efeitos. Por um lado, pode favorecer quando o público defende o artista com base no carisma e na relação de afeto. Porém, muitas vezes, a fama constrói uma espécie de manta de proteção sobre esse artista.
Já quando esse mesmo público não gosta de tal artista, infelizmente tá com o famoso hater nesse artista. O que está acontecendo atualmente, no caso, né, da guarda do filho da Marília Mendonça, onde ninguém sabe nada sobre absolutamente nada, porque o processo ele corre em segredo de justiça. Ou seja, estão dando opiniões sem vazamento nenhum, já que o processo não é aberto para ninguém ver, a não ser as partes envolvidas. Então, todo mundo que está opinando está sendo, infelizmente, uma pessoa que opina de acordo com o Tribunal da Internet. Enfim, até os especialistas mesmo, os grandes especialistas falam que não podem opinar porque o processo é segredo de justiça e acabam dando apenas um parecer técnico, levando em consideração as questões de guarda, enfim. Só que acontece que tem muitos fãs da avó e muitos fãs do pai. E fica essa troca de farpas para lá e para cá. Haters e o manto de proteção. Esse é o fenômeno do Tribunal da Internet. De que maneira os crimes envolvendo os famosos podem ser usados para endurecer a legislação? Casos envolvendo pessoas famosas geralmente têm grande repercussão. Isso cria um ambiente de comoção pública que muitas vezes é usada pelos setores políticos para endurecer a legislação penal. Como forma de dar uma resposta rápida à sociedade, é o que chamamos de populismo penal, quando a emoção coletiva toma o lugar da razão legislativa. Nesse momento surgem propostas apressadas de aumento de pena, criação de novos tipos penais ou redução de garantias, tudo para atender a opinião pública e não necessariamente a justiça. E para você que acompanhou a entrevista, pode estar seguindo a doutora nas redes sociais, é @MarianaPiresSC. @MarianaPiresSC. Segue e acompanhe as dicas e esclarecimento pelas redes sociais da doutora Mariana. Obrigada, doutora, pela entrevista. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o nosso próximo programa.